Boa noite, amados. Pai seja convosco, amém? Boa noite para você que está em casa, que nos acompanha nesse culto, amém? Acredite que vai ser bênção, grandes bênçãos que o Senhor tem para nós, amém? Só para lembrar, aquele que não pôde estar aqui ontem, minha amada irmã, você entendeu, foi uma bênção, contamos com você no próximo, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Glória a Deus. Esse nosso Deus é tremendo, amém? Aleluia. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. O Senhor nos fala assim: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para nos salvar. Amém? Amém. Entregamos a nossa vida a Deus, que Ele vai lutar por nós. Amém? Temos que entregar a nossa vida a Ele todos os dias. Todos os dias da nossa oração nós temos que dizer: meu Pai, a minha vida pertence a Ti, Senhor. Conduza-me pelo caminho certo, aonde quer que eu vá. Amém? Sempre temos que declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém? Vamos levantar um clamor a Deus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para receber mais e mais de Ti, Senhor, porque Tu sabes a necessidade de cada um, Pai, Senhor amado. Tu sabes, Senhor, o coração de cada um, Pai. Abençoa, Pai, a cada irmão que está aqui, Pai, aqueles que não puderam vir, Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, abençoa com Teu óleo santo, Senhor, o óleo da cura, Pai, o óleo da prosperidade, Pai. Derrama sobre as famílias, Pai, derrama sobre cada um. E em nome de Jesus, recebe o louvor dessa noite. Assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Uma prova do Senhor. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Tão abençoado, né? E foi marcante, né? Glória a Deus, né? E virão mais outros. Porque eu sei que o nosso Deus, Ele não mudou. E eu sei que, como Ele abençoou todo mundo ontem, vai abençoar quem está aqui e quem está em casa. Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus nessa noite, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Glória
Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Vamos falar um versículo da Bíblia, todos juntos assim, olha. Mas só aquele que se sente feliz na casa do Senhor. Fala assim, ó. Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Aplauda Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado direito, esquerdo, fala assim: boa noite, paz seja convosco. Eu estou feliz de ver você na casa do Senhor. Né? É tão bom, né? Estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez.
E olha, que lanche foi aquele que vocês fizeram assim, meu Deus! Estava tudo top. Foi uma bênção o culto das mulheres ontem. Pastora Salete, que hoje não está aqui, mas trouxe uma palavra abençoada. Irmã Tereza, juntamente com a equipe que organizou o nosso culto de ontem, foi muito abençoado. E os homens já estão me cobrando, né? Os homens já ficaram com aquela pontinha assim de vontade e falam assim: eu gosto disso, eu gosto. Assim, calma, que já vem. Em breve vai ter. Mas é muito bom ter vocês aqui nesta noite, muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Semana que vem começa a campanha das portas abertas e eu tenho certeza que Deus está preparando grandes coisas para cada um de nós nestes meses que antecedem o final do ano. Quem está aí com boas expectativas, levante a mão. Acredite, vem coisa boa de Deus. Olha para o vizinho aí e fala para ele: se prepare. Vem coisa boa de Deus para você. Vem, glória a Deus. Gente, muito bem. Pega a Bíblia. Agora, pega a Bíblia. Abra a Bíblia comigo. No Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 7. Só um pouquinho de retorno. Só um pouquinho, tá bom. Atos, foi demais. Atos dos Apóstolos, tá bom? Capítulo 28, versículo 7. Acho que ainda está muito ainda, viu? Só um pouquinho, menos, só um pouquinho. Aí, achou? Tá bom. Atos, capítulo 28, versículo 7. Abra aí. Atos dos Apóstolos. Primeiro você tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos é o quinto livro da Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 28, versículo 7. Ninguém ande agora, não, por gentileza. Não se distraia, para que você possa ser ministrado, e eu também, através da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, graças te damos por essa noite especial, onde nós estamos reunidos aqui na tua casa,
na última quinta-feira do mês de agosto. Podemos declarar que este mês foi e está sendo um mês de bênçãos. E nós acreditamos que ainda neste finalzinho de mês, o Senhor tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. Agora nós te pedimos, Deus, se alguém entrou aqui com algum problema, doente, ó Deus, com alguma dificuldade no lar, seja lá qual for, Pai, o problema, que o Senhor possa estar ministrando ao coração dessas pessoas aqui nesta noite. E que o Senhor também fale conosco através da sua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Atos capítulo 28, versículo 7 em diante. O tema da ministração é o agir, olha aqui para nós, o agir de Deus nas entrelinhas. O agir de Deus nas entrelinhas. Vamos ver o versículo 7, irmãos? Diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. Como é que era o nome dele, gente? Públio. O qual, tá bom, Jorge? O qual nos recebeu e hospedou dignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que nos era necessário. Amém, queridos? Amém. Levante as mãos para os céus e diga comigo assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Amém. Então assente aí no seu lugar um minutinho, queridos, por Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Olhe para o pastor aí. Levante a cabeça. Preste atenção na palavra de Deus. Esteja não apenas com os seus olhos, mas os ouvidos, o coração e o entendimento aberto para entender a palavra de Deus. Falamos aqui agora há pouco sobre o tema da ministração de hoje, o agir de Deus nas entrelinhas. O que significa nas entrelinhas? É aquilo que não está muito claro. É aquilo que aos nossos olhos parece que está sendo meio nebuloso. É aquilo que no primeiro momento você não está compreendendo, você não está entendendo. Eu acredito que todos nós já vivemos momentos assim. Você está orando, você vem na igreja, você participa de uma campanha, você coloca alguma coisa diante de Deus, você está orando em favor de algo, e muitas vezes você talvez estava esperando, eu queria viver um tempo de alegria, e parece que naquele momento você está vivendo um tempo de tristeza. Parece que você está orando e as coisas estão caminhando numa direção totalmente contrária àquilo que você havia planejado no primeiro momento. Mas você crê que Deus está trabalhando na sua vida? Quem crê nisso? O que nós precisamos entender, queridos, é que nem sempre Deus vai revelar no primeiro momento o que está acontecendo com a gente. Um dia Jesus falou para um de seus discípulos, chamado Pedro, uma palavra muito interessante. Ele disse assim: Pedro, o que eu estou fazendo agora, no presente momento, você não vai entender, mas amanhã você vai compreender o que eu estou fazendo.
O ser humano ele tem uma visão muito limitada. Quantas e quantas vezes nós nos equivocamos? Quantas e quantas vezes nós pensávamos que estávamos na direção certa e estávamos caminhando na direção errada? Quantas vezes você falou assim, não, isso aqui vai dar certo, e aí deu errado? Por quê? Porque o nosso senso de compreensão é muito pequeno, é muito limitado. E aí a gente vai ver aqui nesse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Deus agindo nas entrelinhas na vida do apóstolo Paulo. E não somente na vida dele, mas na vida de mais de 270 pessoas. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Paulo era um apóstolo diferenciado. Em que sentido? Não que ele era melhor ou pior do que os demais apóstolos. Ele era diferenciado porque cada pessoa Deus chama por um propósito. Você crê nisso? Quem aqui acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Levanta a mão. Talvez existam pessoas aqui nessa noite, ou em casa, que talvez você está passando por certas situações da sua vida, porque você ainda não entendeu o propósito de Deus para você. E quando a gente não entende o propósito de Deus, e aí a gente tenta guiar a nossa vida segundo aquilo que nos parece correto, o risco da gente ficar dando cabeçada é muito grande. De você ter perdas, de você ter contratempos, é muito grande. E em que o apóstolo Paulo era diferenciado? A Bíblia declara que ele foi chamado por um propósito. Enquanto o apóstolo Pedro foi chamado para pregar aos judeus, pregar ao povo ali em Jerusalém, a Bíblia declara que Paulo foi chamado, quando ele se converteu, quando ele tem aquele encontro lá com Jesus, ele estava indo perseguir os cristãos, vem uma luz do céu, ele cai no chão, ele fica cego por 3 dias, e aí ele ouve uma voz. Lembra uma voz que falou com Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele cego, apavorado, cheio de medo, ele diz assim: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Quem é esse que fala comigo? Aí o Senhor fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta, vai até a rua tal, papapá, e lá te será dito o que você vai fazer. Aí ele foi levado à casa de um homem. Quem lembra o nome dele? Quem está lendo Bíblia? Não é o nome dele? Ananias. Não é aquele Ananias ladrão, não. Ananias e Safira, não. É o outro Ananias. Ele é levado até a casa lá desse Ananias. Nem o Ananias queria receber ele. Olha como é que Deus está trabalhando nas entrelinhas. Olha aí, vai prestando atenção, você que está aqui, você que está em casa. O discípulo, o Ananias do bem, que tem o Ananias malvado e tem o Ananias do bem, o Ananias servo de Deus. Aí Jesus falou para ele assim: estou mandando aqui para a tua casa nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. Você vai lá orar por ele. E ele falou assim: aquele lá, Deus me livre. Deus, tu sabes o que ele está fazendo? Ele está matando os cristãos aí à torta direita. O que Jesus falou para ele? Vai lá, põe a mão, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido para anunciar o meu evangelho aos gentios. O evangelho chegou a nós que éramos considerados gentios, primeiro, graças a Deus, graças a Jesus que morreu na cruz do Calvário, e muito do cristianismo se espalhou pelo mundo por causa de Paulo. Porque Paulo saiu para pregar o evangelho aos gentios. E aí o Ananias chega lá, naquela casa na rua direita, e põe a mão e fala assim: ô irmão Saulo, aquele Jesus que apareceu para você lá no caminho de Damasco, mandou que eu viesse aqui, colocasse as mãos sobre você e você ia enxergar. E quando ele acaba de orar, Paulo recupera a visão, recebe lá o Espírito Santo, e a partir dali ele começa a sua trajetória ministerial. E aqui já no finalzinho, aqui nesse livro
Atos, aqui no capítulo 28, o que estava acontecendo aqui? Paulo estava sendo usado por Deus de uma forma extraordinária para pregar o Evangelho com curas, sinais e prodígios. Onde Paulo chegava era uma coisa extraordinária. Cidades paravam. Ele chegou num lugar em Efésio, lá tinha a própria Diana, que era a deusa dos Efésios, ele começou a pregar, as pessoas foram sendo curadas, libertas, houve um tumulto, houve uma agitação, e agora Paulo é preso. Aliás, ser preso era uma rotina na vida de Paulo. E Paulo não era preso porque fez estelionato, porque roubou, porque fez alguma coisa errada. Não, ele estava sendo preso por pregar o Evangelho, porque o próprio Paulo declara: as minhas prisões contribuíram para a pregação do Evangelho. Aí cada vez que Paulo era preso, ele pregava com autoridade, pregava para o rei, pregava para o governante, e agora ele estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu, e ele faz o quê? Eu não aceito esse julgamento, e agora então eu vou fazer o seguinte: eu conheço os meus direitos e eu apelo para César. Eu quero ser julgado por César. Eu quero ir para Roma. E o governador olha e fala para ele, fala assim: você apelou para César? Então é para César que você vai para Roma. E agora ele é colocado num navio com mais de 270 pessoas. O navio começa a viajar pelo mar Adriático. E olha, gente, depois de alguns dias viajando, vem uma tempestade tão terrível sobre o oceano, sobre aquele mar. E o próprio Paulo, ele na sua narrativa, depois de você ver lá na sua casa, ficou tanto tempo sem fazer sol, tanto tempo sem estrela, sem lua, que todas as pessoas que estavam ali perderam as esperanças em relação a se salvarem daquela tempestade. Você já viu um momento na sua vida em que parece que todas as esperanças bateram asas e voaram, e você falou assim: eu não vou sair dessa, minha vida não vai mudar, o que me resta daqui para frente é só sofrimento, eu não consigo enxergar a perspectiva de dias melhores. Essa era a realidade do povo que estava dentro daquele navio. Mas você crê que quem tem Jesus tem esperança? Quem crê, levante a mão. Lá no peito, diga: eu tenho esperança. Olha para o vizinho e fala para ele: há uma esperança para você, vizinho. Fala para ele, eu profetizo. E enquanto todo mundo, olha aqui, gente, enquanto todo mundo se descabelava naquele navio, todo mundo gritava, todo mundo apavorado, um anjo de Deus aparece para Paulo e diz para ele assim: avisa para esse povo aqui para que ninguém tenha medo, porque nenhuma vida se perderá. Aleluia. Só o navio será destruído. O navio vai se perder, os bens vão se perder, vão ser destruídos, mas ninguém vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém aqui já andou? Andou não, só Jesus que andou. Mas alguém aqui já navegou em cima do mar? Quem já navegou? Levanta a mão para me virar. Já foi ali naqueles barquinhos pirata que tem ali? Já foi? Eu sou natural do Rio de Janeiro. E por muitas e muitas vezes eu fiz aquela travessia da barca Rio-Niterói, tem uma barca lá. Já andei de navio alguns trechos pequenos, né? Uma vez eu peguei a vassoura, a gente era do Espírito Santo. E aí tinha assim umas escuras que saíam de Guarapari, né? Lembra lá? Recém-casada, eu levei ela para fazer uma viagemzinha de mar de 3 horas. Ela ficava apavorada com aquele negócio balançando para lá e para cá. Olha, recém-casada fazer uma coisa dessa, né? Agora olha aqui para mim, olha. Você já imaginou, gente? Olha que situação. Tem horas que, quando você olha para a sua frente, assim, você só vê a negatividade, só vê o problema. Você consegue imaginar o que é você estar no meio de uma tempestade e as ondas enormes balançando para lá e para cá? Há um tempo atrás eu estava sobrevoando o litoral e eu olhava para baixo e só via água. Eu falei: meu Deus do céu, se o avião cai no negócio desse aqui, como é que faz? E aí o que acontece? Aqui a Bíblia Sagrada declara que o navio é destruído, aquela coisa toda, e de repente
Paulo e essas 276 pessoas, se não me falha a memória, vão parar numa ilha conhecida. Depois você pesquisa lá no Google. Essa ilha se chama Ilha de Malta. Eles desembarcam ali, apenas com a vida e a roupa do corpo. E agora você vai ver algumas coisas interessantes aqui. Nesse texto que eu li com você, eu vejo aqui 3 coisas assim muito interessantes que eu e você temos que observar aqui. Olha para a sua Bíblia aí no versículo 7. Primeira coisa que eu observo é que Deus quer que a gente seja instrumentos para a prática do bem. Quem quer ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas aí? Levante a mão, meu amigo. Olha o que acontece aqui com Paulo e essas pessoas. Versículo 7, olha aqui, ó. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Olha que coisa tremenda, gente. Olha, Deus sempre vai, quando você serve a Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, Deus sempre vai colocar pessoas certas no seu caminho para te abençoar. Quando todos virarem as costas para você, quando todos os recursos se esgotarem, mas se você está no centro da vontade de Deus e você fez de Deus o seu escudo e fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia, Deus não vai se esquecer de você. Eles agora desembarcam, especialmente Paulo desembarca ali naquela ilha, chuva, frio, fome. Deus usa quem? O governador da ilha, um homem chamado Públio. Olha esse nome, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Públio. E esse homem agora é tocado por Deus para receber o apóstolo Paulo e hospedá-lo na casa dele. Que coisa bonita, né, gente? Você já parou para pensar que Deus pode, quem sabe hoje, quem sabe amanhã, quem sabe nesse finalzinho de semana, nesse finalzinho de mês, você já parou para pensar que Deus pode colocar no seu caminho alguém que está precisando da sua ajuda? Alguém que está precisando de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança? Quem sabe às vezes uma ligação, quem sabe uma mensagem através das redes sociais? Você crê que você foi plantado por Deus nesse mundo para ser um abençoador? Quem crê? Bata no peito e diga: eu sou um abençoador. Diga isso. Vai para o vizinho que está do teu lado e diga para ele: você é um abençoador. Olha aqui, olha, essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho que estão desesperadas, estão sem rumo, estão sem direção. E tudo que elas estão precisando naquele momento é uma mão amiga, uma palavra amiga, um ombro amigo, alguém muitas vezes para desabafar, para chorar, para ouvir, para que ele tenha alguém ali para ouvir os seus problemas, para que ele possa receber uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E Deus agora usa esse homem, esse governador chamado Públio, para ser um instrumento de bênção na vida de Paulo. E aí você vai ver a consequência aqui no versículo 8. Olha aí para a sua amiga. Olha o que acontece quando eu e você, quando nós nos tornamos instrumentos de bênção para abençoar os outros. Deus, ele honra essa atitude e nos abençoa. Você crê nisso? Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das nossas mãos. Olha aqui no versículo 8. Ó. E aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Diga glória a Deus. Olha aqui, gente, Deus está trabalhando nas entrelinhas. O navio naufraga, quando ele chega aqui, quem está ali para recebê-lo? O governador da ilha de Malta, o tal do Públio. Aí hospeda Paulo ali naquela casa por 3 dias. Paulo faz as refeições e, de repente, na conversa aqui, o Públio fala assim: olha, meu pai está doente, meu pai está passando um problema sério de saúde. E aí Deus agora vai usar quem? O hóspede para abençoar o anfitrião. Por isso, queridos, que a Bíblia, aliás, tem um ditado que diz que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes você faz o bem para alguém e de repente você fala assim: puxa vida, eu ajudei aquela pessoa, eu fiz isso e aquela pessoa não correspondeu ao que eu fiz.
E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, o diabo quer que a gente se torne pessoas amargas, e aí a gente se fecha, né? Puxa vida, eu ajudei, eu estendi a mão, a pessoa não reconheceu o que eu fiz, então daqui para frente eu vou cuidar só da minha vida. Os outros, é cada um por si, como é que dizem agora? É cada um por si e Deus para todos. Querido, se Deus colocou no teu caminho alguém que você pode abençoar, abençoe essa pessoa. Não se omita da sua responsabilidade. Públio hospeda o apóstolo Paulo e agora o pai dele está enfermo. Você acha que lá na ilha tinha médicos? Tinha os hospitais da época? Tinha, mas o homem estava mal. E aí quem Deus vai usar? Vai usar o apóstolo Paulo. Paulo agora ele fala assim, eu vou até lá e eu vou fazer uma oração por ele. Você crê que Deus pode usar você para fazer coisas grandes? Amém. Você tem vergonha de orar pelos outros? Quantas vezes Deus, às vezes alguém está conversando com a gente, contando um problema, falando de uma situação dentro de casa, às vezes até falando que está enfermo, olha, estou doente, estou isso, estou com problema. Você já se ofereceu para orar por essa pessoa? Você já falou assim, olha, posso orar por você? Você já fez isso? Às vezes a gente fala assim, não vou falar não, vai que a pessoa não gosta. Você tem tanta chance de ouvir um não como sim. A pessoa pode dizer assim, claro, pode sim. Pode orar, coloca a minha vida, coloca a minha família, coloca o meu trabalho, coloca essa situação que eu estou vivendo diante de Deus, porque eu estou precisando de ajuda. E quando Paulo chega lá e coloca as mãos sobre aquele homem, a Bíblia diz que ele estava com desinteria. O que é desinteria? Quem sabe o que é desinteria? Falando aqui no português rasgado, o homem estava com diarreia, dor de barriga. Você já tem dor de barriga? Ou coisa terrível, hein? Coisa terrível quando você está assim e longe de casa, né? Aí que a coisa fica complicada, né? Tudo que você quer é para dentro de casa, né? E o homem estava com uma desinteria violenta. E aí Paulo chega lá e fala assim, posso orar pelo senhor? Pode. E olha que coisa maravilhosa, gente, aqui no versículo 8. E aconteceu se achar enfermo de desinteria e ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Diga glória a Deus. Aquela semeadura que Públio fez em hospedar Paulo lá na casa dele, agora Deus está recompensando o bem que aquele homem fez, usando Paulo para curar o pai dele. Olha aqui para mim que eu vou te falar uma coisa para a gente orar. Tem coisas que você faz que na hora parece que não vai dar em nada, mas queridos, tudo que a gente faz em prol do reino de Deus e do próximo, fica em memória diante de Deus, e no tempo certo, Deus vai recompensar você. A Bíblia declara que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das nossas mãos. Você já foi vítima de injustiça? Quem já sofreu injustiça aqui? Levante a mão. É tão terrível quando a gente sofre uma injustiça. Mas a Bíblia declara que Deus não é injusto, Ele não se esquece da obra das nossas mãos. O que Públio fez, Deus não esqueceu. Deus agora vai honrar e vai usar Paulo para abençoar o pai dele. E a outra coisa que eu quero compartilhar com você, para a gente orar aqui, é que Deus usa coisas simples para realizar grandes coisas. Olha aí no versículo 9, olha aí no versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com tudo o que era necessário. Olha aqui para mim, olha. Você crê que Deus usa coisas simples para fazer grandes coisas? Quem queria levante a mão? Talvez se fosse hoje alguém falar assim, pastor, a cura de uma dor de barriga, se fosse um cego, se fosse um paralítico, se fosse um ainético, se fosse uma pessoa que já nasceu com uma deficiência impossível de ser curada pela medicina, mas uma simples diarreia, é só tomar bastante água, é só beber bastante líquido, que no outro dia está bom. Quantas vezes
Quantas vezes nós desprezamos os pequenos começos? Às vezes Deus coloca uma coisa tão pequena diante de mim, de você, e você fala assim, eu pensei que Deus ia me dar aquela bênção, aquela bênção grande, aquela bênção, mas isso aqui é tão pouquinho. Mas quando você é fiel no pouco, Deus vai colocar você no muito. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Gente, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Já pensou se Paulo fala assim, poxa Deus, eu vim aqui orar pelo homem. Pensei que o Senhor ia me usar para curar o homem aí de uma paralisia, de uma coisa, uma diarreia, uma dor de barriga. Mas você sabe o que aconteceu com aquilo ali, gente? Aquela notícia correu na ilha. Olha, o pai do governador foi curado, ele estava com febre, ele estava de cama, ele estava com dor de barriga. Gente, criou um burburinho na ilha de Malta. Todos os enfermos. Olha aí, olha aí para a sua Bíblia. Olha como Deus usa as pequenas coisas. Olha aqui, à vista desse acontecimento. Que acontecimento? A cura do pai do governador da ilha de disenteria. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Diga glória a Deus. Olha como é que Deus usa as coisas simples, as coisas pequenas. E você pensa que acabou? Não. Olha aqui ainda no finalzinho do versículo, agora versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo do navio com tudo o que nos era necessário. Olha aqui para mim, gente, vou fechar aqui agora para a gente orar. Tudo que eles perderam no naufrágio. Agora, o pai do Públio é curado da disenteria. A notícia corre, todos os doentes da ilha são levados ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ora, todos os doentes são curados. E numa atitude de gratidão, sabe o que eles fazem? O que é que vocês perderam na viagem? Perderam tudo. Toma aqui comida, toma aqui roupa, toma aqui dinheiro, toma isso, toma aquilo. Tudo que eles perderam, eles recuperaram através da vida daquelas pessoas que foram abençoadas por ele. Por isso, quando Deus colocar diante de você uma oportunidade de fazer alguma coisa, não se omita da sua responsabilidade. Deus usa coisas simples para causar grandes efeitos na nossa vida, no nome de Jesus. Um dia um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele colocou um lanche que mal servia para ele nas mãos do Senhor, e a Bíblia declara que através daquele pouco, milhares de pessoas comeram, ficaram fartas e ainda sobraram muitos cestos cheios. Quem crê que Deus age nas entrelinhas, aí levante a mão e diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Olha aqui, fica comigo. Quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Olha aqui para o pastor, olha, fique preparado. Escute isso, você que está aqui, você que está em casa. Se acontecer alguma coisa aí na tua vida que você não está entendendo, fique tranquilo, entregue na mão de Deus. O navio afundou, Paulo estava no centro da vontade de Deus de ir para Roma. Mas em meio a toda aquela catástrofe, em meio a toda aquela tragédia, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Quando ele chega na ilha, encontra lá o tal do Públio, e aquele homem agora de coração aberto, ele é usado por Deus para abençoar Paulo. Você nunca perde por fazer o bem. Ele hospeda o apóstolo na casa dele, e aquele hóspede é usado agora para curar o pai de uma simples diarreia. Simples para mim e para você, né? Porque quando vem com força, quando vem com aquela situação terrível de cólica, de crise, e ó, quando você vê que ele estava com febre, isso é sinal que havia algum tipo de infecção, porque não era só diarreia, era febre, a coisa já estava complicada. Mas Paulo vai até lá, ora, cumpre o papel dele, cumpre com aquilo que Deus havia determinado. E ali começa um processo de grandes milagres. Amém, queridos? A gente precisa entender que Deus age nas grandes coisas e também age na simplicidade. Amém, amados? Feche os seus olhos agora, põe a mão aí no teu
Eu quero orar por você, mas antes nós vamos adorar a Deus. Deus age nas entrelinhas. Deus está com você, meu querido. Deus está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Foi assim com o apóstolo Paulo. E é assim também com cada um de nós. Estás comigo, Você crê, cantante? Senhor. Aleluia. Eu sei que nada acontece sem a tua vontade, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Foi o que Paulo Mas fez. preciso aprender a O navio está confiar. Tu és meu Senhor. A carga foi perdida, mas Paulo estava confiando nos planos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Continue adorando ao Senhor. Eu bem sei que sempre Só quer estás dizer que Deus está com você, comigo, grande, adore. Senhor. Não bem sei que nada acontece sem a tua vontade, Mas preciso compreender. mas preciso aprender a confiar em ti. Oh, Mas maravilha. preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Eu te chamo de rei, porque todas as coisas, diga. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga, só você, suas vozes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te Mais uma amam. vez, vamos declarar para orarmos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus, aleluia. Põe as mãos aí no coração, meu querido. Vamos orar agora. Aleluia. Quem sabe você está vivendo um tempo difícil. Paulo estava no navio com mais de 270 pessoas. Não havia sol, não havia lua, não havia estrelas há muitos dias. A tripulação havia perdido a esperança de se salvarem daquele naufrágio. Mas o anjo de Deus apareceu para Paulo e disse: ninguém vai morrer, só vai se perder no navio, mas todos serão salvos. Lá naquela ilha, Deus ia fazer aquela parada, era uma parada obrigatória. Deus tinha planos. Quem sabe alguma coisa parou aí na tua vida. Deus está fazendo você ter uma parada obrigatória, está trabalhando aí na tua vida. Você vai se reerguer novamente para conquistar grandes coisas que Deus tem preparado para você. Acredite nisso, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Mas enquanto esse tempo não chega, continue trabalhando, continue fazendo a vontade de Deus, continue sendo útil para o reino. Enquanto Paulo ficou parado naquela ilha, tinha alguém com uma dor de barriga, ele estava orando. Daqui a pouquinho foi chegando a população inteira, gente com todo tipo de problema, e Paulo foi instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas. Ele não
Deus vai suprir todas as suas necessidades. Tome posse dessa palavra, meu querido, minha querida. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais. Vamos orar. Senhor teu Deus, em nome de Jesus, nós entendemos e compreendemos aqui na tua palavra que o Senhor age nas entrelinhas, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando tudo está escuro, mesmo quando estamos sem rumo e sem direção, quando fazemos do Senhor o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso escudo e fortaleza. O Senhor trabalha em prol daqueles que confiam e esperam em Ti. Lá naquela ilha, o Senhor usou alguém para ser bênção na vida de Paulo. Oh Deus, e agora esta pessoa que fez essa semeadura, esta pessoa que agiu, que abriu o coração, esta pessoa que se tornou um instrumento para abençoar alguém que estava numa situação difícil, esta pessoa agora é abençoada. O Senhor usa o apóstolo Paulo para curar o pai daquele homem. Ó Deus, e aquilo me provoca agora, ó Deus, uma onda de milagres naquela ilha. Deus, que o Senhor use cada pessoa que está aqui nessa noite, que o Senhor use aqueles que estão em casa, para serem fonte de bênçãos, canal de milagres, para abençoar a todos aqueles que o Senhor coloca diante do caminho deles. Pai querido, nós queremos que quando estamos no centro da tua vontade, fazemos aquilo que o Senhor quer. O Senhor acrescenta na nossa vida aquilo que nos falta. Quando Paulo chegou ali naquela ilha, juntamente com aquelas pessoas, ali ele chegou apenas com a vida e com a roupa do corpo. Mas quando saíram dali, depois de algum tempo, eles voltaram agora no outro navio, e tudo aquilo que havia sido perdido foi recuperado. Que o Senhor possa restituir saúde, paz, alegria, a bênção do lar. Que o Senhor possa restituir a provisão, a prosperidade, seja lá qual for o que esta pessoa precisa aqui nessa noite. Que o Senhor possa manifestar o teu poder, e que tudo aquilo que temos feito diante do Senhor, que isto fique em memória diante de Ti, e no tempo certo, no tempo do Senhor, esta semeadura se torne bênção sobre as nossas vidas. Nós queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar, porque quando fazemos isso, todas as demais coisas que precisamos nos serão acrescentadas. Foi assim como o apóstolo Paulo, e eu creio que será assim hoje. Que os doentes sejam curados, assim como houve uma unção de milagres naquela ilha. Se alguém está enfermo aqui nessa noite, se alguém está doente, se alguém está oprimido, se alguém está necessitado, que essa pessoa receba a bênção e o milagre. Alcança essa pessoa que está em casa, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Levante a mão para o céu e diga: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê também? Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Se aplaude aí, Senhor. Quem crê no Deus que usa pequenas coisas, levante a mão. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Uma cura tão simples, aquilo se espalhou. Sabe quem foi curado? Quem? O pai do governador. Ele estava com febre e com dor de barriga. E ali provocou uma onda de milagres naquela ilha, né? Todos os doentes foram levados até o apóstolo Paulo, e Deus usa aquele homem para abençoar aquela ilha inteira. Que eu e você possamos ser canal de bênção. Amém, queridos? Tal qual Públio foi e tal qual Paulo foi. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Bem, vamos adorar ao Senhor nessa noite com nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está aqui de tudo, você que está em casa, você que trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, trouxe algo para semear no altar do Senhor, faça isso agora. Pegue nas suas mãos aquilo que
você tem melhor para adorar a Deus aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, abençoe teu povo que nesta noite estarão semeando no altar, tanto os que estão aqui de forma presencial, como aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa receber essa semente de fé e de amor, e que o Senhor prospere de forma abundante cada um dos teus filhos e filhas. Nós os abençoamos nesta noite, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém. Amém, queridos? Olha, Deus não vai trazer seu dia, não vai trazer uma oferta. Venha aqui voltar do Senhor com amor, com carinho, com gratidão, e semeie voltar do Senhor. Os que estão em casa e quiserem participar desse momento, aqui tem a conta corrente da igreja do Evangelho Quadrangular, onde você pode consagrar seu dízimo, consagrar a sua oferta, amém? Glória a Deus. Muito bem. Pai, abençoa, prospere e multiplique esta semente. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode aplaudir a Jesus bem forte. Queridos, coloca para mim ali, Jorge, a transparência não está puxando aqui. Quinta-feira que vem, cadê? Aí, isso. Vamos começar aqui, vamos fazer uma divulgação essa semana. Apaga a luz aí para nós, por favor. Quinta-feira que vem, quinta-feira já é 1º de setembro. Aí quando chega setembro, né, Gilmar? Já acabou o ano praticamente, né? Então, gente, olha aqui, ó. Quinta-feira que vem, às 8 da noite, vamos começar aqui a campanha das portas abertas. Olha o que a Bíblia diz aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Ó. Eu vou ler e você recebe, você diz amém. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Amém. Amém. Gente, vai começar aqui a campanha das portas abertas. São 12 semanas. E a primeira bênção, a primeira administração vai ser bênção da proteção do lar. Você vai trazer uma chave lá da sua casa. Na outra semana, bênção da saúde. Na outra, bênção do trabalhador. Depois a bênção da vida sentimental. Bênção da libertação. Bênção da área financeira. Bênção da família. Bênção da vida espiritual. Bênção da restituição, bênção dos celeiros cheios, bênção dos sonhos e bênção do agradecimento. Então, gente, prepara, vai ser muito forte. Quinta-feira que vem, às 8 da noite. Quem crê que Deus vai abrir portas diante de você, diga amém. Prepara aí, quinta-feira que vem. Domingo agora, temos aí o nosso culto da família. O último culto de domingo do mês de agosto. Não falte. Vai ser bênção de Deus para a sua vida e para a sua família, no nome do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Amém, queridos? Quem foi abençoado, levante a mão e diga amém. Deus trabalha nas entrelinhas. Naquilo que não está claro para você, fique tranquilo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele está vendo todas as coisas e no final, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Pastor Carlos, vem estar conosco aqui, pastor. Vamos agradecer a Deus por esse domingo maravilhoso na presença do Senhor. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa, por este culto, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou para nós nesta noite. Nos leve em paz, em segurança. Guarda a nossa saída e a nossa chegada, Senhor, em nossas casas. Abençoa, Senhor, todos aqueles, meu Pai, que nesse momento estão nas suas casas, assistindo esse culto através do Facebook, Pai. Abençoa também eles nos uma noite abençoada, no sono, né, Pai? Guarda cada um de nós, Pai. E que possamos ser também instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Nos dá um dia amanhã, meu Deus, já maravilhoso, para que possamos, em nome de Jesus, tomarmos posse de todas as nossas vitórias, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja. Amém. Estenda a mão para você receber a bênção apostólica. Você que está aqui, você que está em casa.
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Vai descer para o pastor. Deus abençoe vocês. Até domingo, em nome de Jesus. Amém.